Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Da República arquivou a notícia crime contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo por abuso de autoridade. A denúncia foi protocolada na semana passada pelo ex-deputado federal Deltan Dallagnol e por outros 2 filiados ao Partido Novo. A ação de Deltan mira a decisão de Moraes de mandar prender 2 pessoas acusadas de ameaçar o próprio ministro e também seus familiares. Na ocasião, o ministro agiu como juiz em um caso no qual ele é a vítima. Ana, quero ouvi-la aí essa decisão, então, de não aceitar, né, essa queixa-crime em relação ao ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Olha, Paula, é a mesma coisa que dizer que hoje é segunda-feira, o céu é azul, a grama é verde, né? Os caminhos no campo do judiciário no Brasil, eles se tornaram, infelizmente, muito óbvios, mas, infelizmente, de uma maneira negativa. Não óbvios, porque não? Isso aqui a gente pode ficar absolutamente tranquilos, porque a lei é muito clara. Não existe isso mais. As leis não valem mais nada no Brasil. Absolutamente nada. Hoje as leis, elas são aplicadas aos casos que chegam até o judiciário, isso já lá em cima, né, na Suprema Corte, já completamente com um grande ponto de interrogação. Ninguém sabe como eles vão interpretar. A PGR, ninguém sabe, né? Porque se olharmos a própria PGR negando o pedido do Deltan para investigar Moraes, isso é uma coisa que todos nós já sabemos, que o Alexandre de Moraes, o ministro, tem cometido ilegalidades constantes, já há muito tempo, com a anuência do Senado, que é a casa revisora exatamente dessas inconstitucionalidades. O Senado, diga-se de passagem, de Rodrigo Pacheco, que precisa sair da presidência. Porque a própria PGR, por exemplo, já se manifestou em relação à soltura do ex-deputado Daniel Silveira. A própria PGR, no parecer da subprocuradora Lindor Araújo, já disse que a graça, o indulto constitucional dado pelo presidente Bolsonaro é legítimo e que Daniel Silveira deveria estar em casa. E, no entanto, de ombros, mais uma vez. Infelizmente, Paula, falamos aqui, né? Eu e o Silvio sempre falamos da frase de John Adams: fatos são coisas teimosas, mas tem uma outra frase dele também que ele fala que, ainda lá atrás, antes de proclamarem a independência, ele dizia: olha, se quisermos ser uma nação séria, nós temos que ser uma nação de leis e não uma nação de homens. E hoje no Brasil, infelizmente, nós somos uma nação de homens com desejos políticos, perseguições políticas, narcisistas, hedonistas e que entendem hoje que o outro lado, seus dissidentes políticos, precisam ser censurados o tempo todo. Silvio, deixa eu trazer aqui o argumento da Procuradoria-Geral da República para o arquivamento dessa queixa-crime. Ela afirmou, então, que os políticos do Partido Novo não apresentaram elementos suficientes para justificar essa investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, porque a prisão não teria sido decretada por iniciativa de Moraes, mas ocorreu por um pedido da própria PGR, esse é um argumento.
E um outro que eles citam, que os políticos basearam a solicitação, abro aspas aqui, necessariamente apenas em especulação, fecha aspas, já que questionaram a decisão a qual não tiveram acesso, porque realmente a decisão do ministro Alexandre de Moraes não foi tornada pública, segue em sigilo, que não é surpresa para ninguém. Uma série de pessoas no Brasil hoje presa por especulação, justamente por especulação. O ex-assessor do presidente da República, o Felipe Martins, o presidente Jair Bolsonaro, é um exemplo. Tem outros. Silvinei Vasquez está preso, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, há muito tempo, por algo que até hoje não restou comprovado. Entre outros casos, nós temos presos políticos por causa do 8 de janeiro, por conta de inquéritos que talvez nem os assessores do próprio gabinete do ministro Alexandre de Moraes sabem mais quantos são, como esses inquéritos se comunicam de forma sigilosa, os advogados seguramente não têm acesso e não sabem. São todos presos por especulação. O Ministério Público não cumpre a sua função e o seu papel, a sua prerrogativa constitucional neste momento. O Ministério Público é o fiscal da lei, por isso tem autonomia funcional, não pertence a nenhum dos três poderes da República, nem executivo, nem legislativo e muito menos ao judiciário. O Ministério Público tem autonomia funcional, mas não é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo um Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, que se curvou ao abuso de autoridade ao longo de anos. Não estou falando só deste caso aqui em tela e muito menos só do que aconteceu em 2024. Há anos, a Procuradoria-Geral da República ou tem se rebaixado aos abusos, ao autoritarismo do Supremo Tribunal Federal, ou então sequer ela é chamada à baila, a se manifestar, porque os ministros do Supremo, nesses inquéritos, atropelam o próprio Ministério Público. Então, o papel do Ministério Público precisa ser revisto porque ele não está sendo cumprido. E eu lembro também que o atual Procurador-Geral da República, ao ser aprovado pelo Senado naquela sabatina, foi levantado pelos próprios senadores que era sócio do ministro Gilmar Mendes no passado. Não é possível que o parquê, como se diz em direito, que o responsável por fiscalizar e por denunciar e, em última instância, também por proteger a sociedade civil, o cidadão, tem algum tipo de relação com um juiz ou alguém que vá desempenhar o papel de juiz no caso de um togado. A autonomia funcional do Ministério Público está sendo desconstruída a passos largos. Isso deveria chamar a atenção das autoridades, e aí eu me refiro ao próprio Congresso Nacional, para rever o papel do Ministério Público, porque o Ministério Público não é órgão de assessoramento, nem está lá para ajudar ministros de cortes superiores. Augusto, antes de ouvi-lo, deixa eu trazer mais uma informação. O Silvio mencionou aí o 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes. Na coluna No Ponto, aqui no site da Revista Oeste, está em destaque uma reportagem. Agentes da Polícia Federal relatam constrangimento em ação que prende manifestantes do 8 de janeiro. Oficiais que participaram do cumprimento de mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que prendeu 49 pessoas na semana passada, relataram ao repórter Christian Costa, em caráter reservado, que se sentiram constrangidos por prenderem doentes e idosos. Uma das fontes disse, abre aspas, são nítidos o constrangimento e a incredulidade dos policiais com quem tive contato por terem de prender gente assim. Fecha aspas, está aí então, Augusto, a reportagem na tela aí, a reportagem de Christian Costa. Somando os dois casos, o Ministério Público assiste de joelhos ao desmonte do sistema acusatório brasileiro. Ele já renunciou a isso. O Alexandre de Moraes abre o inquérito que quiser, quando quiser e age como quer. É assim, tem sido assim há 5 anos. O ministro Alexandre de Moraes, com a cumplicidade ativa ou passiva do restante dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele age fora da lei há pelo menos 5 anos. Nós já vimos por essas decisões
que o Ministério Público não vai fazer nada para salvar a própria honra, preservar a própria honra e para permitir que o Supremo colaborar, né, para o esforço tentado pelos poucos jornalistas independentes e, claro, políticos, mas todos minoritários, né, políticos partidários, alguns advogados, a maioria assiste em silêncio, covarde ao que está acontecendo. Só pode salvar o Brasil desse tipo de ditadura, é disso que se trata, é ditadura do judiciário. Quem pode salvar o Brasil é o Congresso. Porque que é abuso de autoridade, qualquer bebê de colo sabe. Qualquer bebê de colo vê, até os índios das tribos isoladas da Amazônia sabem disso. Todo mundo sabe. Falta altivez, falta coragem a quem deveria enquadrá-lo. No caso do Alexandre de Moraes. É o Senado. É o Senado. Nós teremos de esperar até a próxima eleição, que vai renovar o Senado em 2/3 em 2026. Até lá, nós temos de tolerar isso aí, que é um crime. O que está acontecendo, crime recorrente, todo mundo vê, é que o Congresso não tem, a maioria dos senadores não tem suficiente altivez para socorrer essas vítimas da Polícia Federal, que deveriam explicitar, né, com um pouco mais de clareza, o seu desconforto, porque isso é uma ordem ilegal. E ordem ilegal não se cumpre. E agora a gente faz mais uma rápida pausa e volta já já. Estado, hoje o Brasil, a burocracia é gigantesca. A nossa pirâmide, nós precisamos começar a conversar e pressionar os nossos parlamentares para que essa pirâmide seja mais parecida com a dos americanos. A União muito pequena lá em cima. E os estados, as cidades, as comunidades grandes embaixo. A solidez, a firmeza da nossa sociedade, da nossa nação, está exatamente de dentro para fora. Hoje nós temos uma pirâmide totalmente inversa, de cabeça para baixo. O Estado, o elefante branco, onipotente, onipresente, gigantesco lá em cima, e quando vai afunilando até o município das pessoas, é isso aqui, é pequeno, é muito pequeno. Então nós precisamos começar a debater de fato, colocar na prática, nas ações, o nosso nome, República Federativa do Brasil, o que o outro governo sempre defendeu, né? Mais Brasil e menos Brasília. Mas se deixar na mão deste atual governo, já vimos que vai ser arrozão, e aí depois como nós vamos distribuir esse arroz? Ora, convidem a Odebrecht e as outras construtoras amigas do rei para reconstruir o Rio Grande do Sul para que o arroz seja levado a todos. Infelizmente, Paula, a tragédia trouxe muitas mortes, muita catástrofe, mas que nós nos agarremos aí nas lições de que a gente não pode deixar o Estado ditar os rumos da nossa vida o tempo todo. Bom, agora a gente faz mais uma rápida pausa e volta já já. Ele reflete claramente a visão de alguém que quer fazer o governo gastar e não reduzir a sua dívida pública. Mas do jeito que está, com o governo metendo a mão, querendo taxar tudo e com juros desse jeito, não dá. Na avaliação do empresário, o governo dribla as legislações aprovadas por meio de normas e regulamentações que permitem a autuação das empresas. Eles estão mudando as normas, vão mudando as regulamentações para arrecadar mais. Sai a lei de um jeito e depois eles soltam normas para te morder, para te autuar.
Isso aconteceu com a mudança da regra do CARF, com a regra do aproveitamento do ágio nas aquisições, com a mudança do crédito presumido do IPI, com a mudança do crédito do uso dos créditos PIS/COFINS, que saiu essa semana, e com a desoneração da folha. Bom, para o Meto, a iniciativa privada é mais eficiente na gestão de recursos e na geração de empregos. Temos que bater nesta tecla. O dinheiro na mão da iniciativa privada rende muito mais para o país do que na mão do governo. Quando eles fazem esse aumento de arrecadação, eles estão tirando o dinheiro de quem trabalha com eficiência, de quem gera emprego, de quem produz, e passando para o Poder Executivo, que não tem essa habilidade. Bom, vamos lá. Pauta para Carlo Cauti. Além da análise aí em relação a esses trechos que nós selecionamos aí do presidente da COSAN, do Rubens Ometo, Cauti, eu queria que você trouxesse, você estava nesse evento lá no litoral sul aqui de São Paulo, no Guarujá, esse fórum anual do Grupo Esfera. Qual foi o termômetro? O que você sentiu, a temperatura dos empresários em relação a esse governo, Cauti? Os empresários já entenderam que desse governo não podem esperar nada mais do que mais impostos. E eles foram os primeiros a criticar o governo durante esse fórum, capitaneados pelo Rubens Ometo, que é um dos mais importantes empresários do Brasil. Primeiramente, deixa eu fazer uma pequena parêntese. O Fórum Esfera, para o nosso público, é um fórum tradicional que acontece no Guarujá todos os anos, a Davos brasileira, que reúne políticos, empresários, tinha o presidente do Tribunal de Contas da União, o presidente do Banco Central. É um momento para discursar, para se encontrar e para conversar. É onde está um pouco de retórica, um pouco de dialética política brasileira. Então, é um momento importante para sentir qual é a temperatura política do Brasil. A temperatura para o governo está além da febre muito alta, está além do quente, porque todo mundo lá nesse fórum, o momento foi aplaudido de pé quando ele falou essas verdades de fato. Todo mundo no fórum está considerando o governo como incapaz de levar adiante uma pauta econômica minimamente racional. O Rubens Ometo, ele explicou muito bem, o governo não só quer arrecadar mais, mas ele quer arrecadar mais das formas erradas. Ele quer fazer isso sem a legitimidade democrática, não quer passar pelo Congresso, porque sabe que no Congresso não tem voto. Então quer fazer o quê? Vai pegando pelas beiradas. Então muda uma regrinha para cá, muda uma regrinha para lá, faz de conta que não viu, a Receita Federal muda portarias internas que não precisam do voto do Congresso. Moral da história, a carga tributária sobe, mas sem ter a legitimidade do voto popular, porque o Congresso simplesmente não é consultado. Agora, a última genialidade que veio do Ministério da Fazenda foi essa medida provisória 1227, chamada medida provisória do PIS e do COFINS, ou também medida provisória do Apocalipse, porque um troço desse tem a capacidade de detonar inteiros setores econômicos, inclusive postos de gasolina, por exemplo, onde o Rubens Ometo atua de forma intensiva. Essa medida provisória proíbe a compensação de tributo, ou seja, eu tenho um crédito com o governo de PIS e COFINS, tenho uma dívida de outro tributo, vou compensar. Ou se tenho muito crédito, o governo me devolve esse dinheiro. Há proibido isso. Não pode mais compensar, não pode mais receber dinheiro de volta do governo. Vulgo, você vai dar só dinheiro para o governo, ficando no crédito, mas esse crédito nunca será compensado. Se trata de uma medida arrecadatória de forma surretícia, sem passar pelo Congresso. Isso não é só ilegal, isso é anticonstitucional, isso mata a economia brasileira. E esse grito de dor do Ometo e dos empresários brasileiros que estavam lá, o Ometo falou, by the way, do lado do ministro de Minas e Energia, que ficou quieto, do presidente do Tribunal de Contas da União, que ficou quieto, também ninguém contestou aquilo que ele estava falando, e de novo, ele foi aplaudido de pé pelos empresários lá presentes. E lembramos, só para terminar, Paula, que Rubens Ometo apoiou o então candidato Lula em 2022. É a prova que a lua de mel acabou entre o empresariado e o governo Lula foi nesse final de semana lá no Guarujá, durante o Fórum Esfera Brasil. O Cauti, só pegando o gancho, você citou aí no seu comentário que as principais redes de postos de combustíveis já prevêem o aumento
da gasolina e do diesel a partir desta semana, que já é reflexo dessa MP 1227 aí, da questão da compensação dos créditos de PIS/COFINS, é isso? Exatamente, o Ipiranga, se não me engano, estava lendo agora uma informação, uma nota dos postos de Ipiranga, eles já informaram que vão aumentar impostos, vão aumentar o preço da gasolina, porque de fato o imposto aumentou. Ou seja, é uma medida inflacionária. O governo Lula, além de gastar sem freio, isso aumenta a inflação, o que ele faz também? Ele aumenta os impostos, vulgo aumenta os preços e aumenta a inflação. Então, está aumentando a inflação de todos os lados. E o que acontece com os juros? Os juros também acabam subindo. Hoje, eu estava dando uma olhada aqui nas informações mais recentes das casas de análise. Agora, o mercado está dizendo que a Selic, que hoje está em 10,50%, taxa básica de juros, ou seja, quando você compra um carro e financia uma casa, você paga os juros da Selic, vai fechar no final do ano em alta, vai aumentar juros. Isso vai reduzir a economia, o PIB, né? Vai reduzir a intensidade do crescimento do PIB. Ou seja, o governo está fazendo tudo errado, está acabando com o empresariado brasileiro, o número de recuperações judiciais de pré-falências está estourando no Brasil e é só agora, evidentemente, os empresários disseram não aguentamos mais. Chega, está na hora de parar com essa folia, essa fúria arrecadatória do governo federal. Bom, agora a gente muda um pouquinho. É isso aí, pessoal. O mais estranho de tudo é ninguém comentar sobre a empresa não parecer ter tanto recurso para compra, né? Ninguém comenta sobre isso, na verdade, né? Fosse uma ação feita pelo Bolsonaro, como na época do Pix, né? Que o Bolsonaro recebeu Pix de várias pessoas, mas foi o maior chororô da esquerda, falando que ele tinha roubado aquele dinheiro, falando que o Bolsonaro falou dessa campanha do Pix só para poder roubar. Agora ninguém comenta, né, sobre o pessoal ali não ter dinheiro para comprar tanto arroz e mesmo assim fizeram o pagamento, né, compraram, né. Não vai ter investigação sobre isso, né? Podemos ter certeza que não haverá investigação sobre isso. O Supremo não comenta nada, os ministros que adoram comentar sobre a política, adoram ficar dando opinião nas redes sociais, não vão comentar sobre isso, não vão falar nada. Esse que é o mais vergonhoso de tudo. Lula mesmo fazendo todo aquele teatro lá no Rio Grande do Sul, falando pro seu fotógrafo filmar e mostrar que ele é um bom moço, pegando o tijolo na mão, vamos reconstruir Rio Grande do Sul, pura balela e mentira. Ele está fazendo politicagem como ele sempre faz, tentando limpar o lado dele, só que ninguém cai mais nisso, né? Por isso que ele precisa de um fotógrafo para poder tirar foto dele beijando as pessoas, dele segurando um tijolo. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Peço o seu comentário aí, comente aí o que acharam desta notícia. Deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então o seu like e o seu comentário faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agradeço pela companhia e não se esqueçam também, quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.